Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Estamos mais uma vez reunidos, para estudarmos o Evangelho de Jesus. Vamos pedir aos nossos irmãos, Cláudio e Ricardo, que cantem, a canção que foi feita para o mentor da casa. Com vocês, meninos. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto pra nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAD é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Oh, 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 amor. Obrigada, meninos. Vamos fazer uma página de abertura do livro Episódios Diários. A mensagem é da nossa irmãzinha Joana de Ângeles e a mensagem foi recebida por Divaldo Franco. Tem como título Desconfiança. Certamente, um coração que pulsa com equilíbrio é resultado de uma consciência pacificada. Para que tal ocorra, é indispensável que o homem adquira a sabedoria da confiança. Graças a ela, goza de tranquilidade íntima, agindo com inteireza moral e sem qualquer prevenção. A confiança deflui de uma atitude sempre positiva em relação à vida, à criatura, em si mesma e ao próximo. Educando-se à vontade e corrigindo-se a ótica para melhor observar os acontecimentos, logra-se adquirir a confiança pessoal, que é uma forma de segurança de conduta, elegendo o que fazer, como realizá-lo e para executá-lo. A desconfiança graça entre os homens com ou sem motivo que a justifique. Gera desconforto e mal-estar, armando indivíduos uns contra os outros, dando margem a suspeitas infundadas e a ódios que se instalam prejudiciais. Quem padece o mal da desconfiança apresenta-se instável, arredio, caindo em alienações que estiolam a alegria de viver. Se alguém age mal em relação a ti, ele que deve estar inquieto. Se outrem te prejudica, propositadamente, o drama deve ser dele. Em qualquer situação, espanca a desconfiança da tua agenda de atividade, permanecendo tranquilo e feliz. Ótimo conselho, em relação a esse sentimento que só prejudica a quem sente.
Vamos fazer agora a nossa prece, levando o nosso pensamento ao alto, pedindo a Deus, nosso Pai Criador, a Germano, nosso mentor, e a toda a sua falange de trabalhadores que nos envolvam, porque precisamos muito de amparo, precisamos muito de ajuda espiritual para resolvermos as nossas situações difíceis, sejam elas de que ordem for. Precisamos de saúde, precisamos de paz, de equilíbrio, e às vezes o nosso momento é tão conturbado que nós nem conseguimos orar. Então, que nesse momento em que aqui estamos, nesta casa, amparados por essa espiritualidade amiga, que possamos aproveitar todos esses fluidos benéficos para que eles nos auxiliem. Pedimos pela fluidificação das águas, pedimos por todos os nomes que foram colocados nas caixinhas, de irmãozinhos encarnados, mas também daqueles irmãozinhos desencarnados a quem amamos tanto, que estão na parte espiritual e que necessitam também das nossas vibrações amorosas, que possam receber esse gesto de amor através da nossa prece. Pedimos pela nossa irmãzinha Regina, que fará uso da palavra, que seja também amparada e inspirada para que traga o conhecimento que precisamos tanto nesta noite. E assim, então, pedimos a permissão para dar início aos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Regina, vamos lá. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. E aí, no final da prece, a gente sempre fala, né? Pede permissão para que a gente possa seguir com as nossas missões, com os nossos trabalhos. E aí, para que a gente tenha a paz de Jesus no nosso coração, a gente também precisa de permissão. Permissão, a gente precisa permitir que Jesus entre no nosso coração e nos traga paz. Então, o que tem a ver com mãe, amor que nos guia? Eu escolhi esse tema porque a gente entrou em maio, hoje é dia 1º. Lá em janeiro, a Giovana perguntou se eu podia fazer o estudo do 1º de maio. Eu falei que sim. Assim que eu respondi, veio o tema da mãe, falar sobre mãe, veio para mim esse tema. Porque é um mês importante, que é o mês de Maria, mãe de Jesus, né, que tem todo o sincretismo religioso na Igreja Católica, na Umbanda, no Candomblé e outras religiões. E a gente vai ver aqui também que a nossa religião, o Espiritismo, também tem muito respeito por Maria, mãe de Jesus, que é a mãe de todos nós e a principal. Então, para que a gente também possa ser mãe, aqui quem é mãe? Quem é mãe aqui? Mãe biológica, mãe adotiva, mãe porque mãe espontaneamente sobrinho, adotou e ajuda um sobrinho, um neto, os pets, mãe de mãe, mãe de avó, né? Então, mas para isso a gente permite, a gente se dá permissão. E quando a gente está lá desencarnado, eu sempre brinco e digo que a gente, para descer, a gente assina lá um acordo, né? Com ele lá, com Deus Pai, com a espiritualidade, já vem lá. Então eu permito e eu quero voltar e ser mãe, né? Quando eu assinei o meu, eu falei, eu quero ser mãe do Davi, né? E ele também me escolheu. E tem toda uma sintonia, tem toda uma análise disso daí. Então, permissão, quando eu comecei a escrever hoje esses slides, foi o que me veio à cabeça, é permissão. Porque eu penso assim, como que eu vou começar? Eu falei, não, começando dando boa noite, que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Aí veio essa palavra, permissão. Para que a gente tenha a paz no coração, a gente tem que permitir. E para a gente ser mãe, a gente também precisa permitir. E a espiritualidade de Deus, principalmente, também precisa permitir que a gente seja mãe, né? De alguma forma. E esse desenho, né, essa figura,
Agora, quase na hora de vir, é que eu percebi. Ela forma um coração, né? Ó, aqui tem uma linha vermelha, aí aqui vem e faz um coração. Então, tudo é amor, mãe é amor, e o amor da nossa mãe, mesmo quem não teve mãe por muito tempo, ou que teve alguma relação um pouco conturbada com a mãe, ou que não conheceu a mãe, mas sempre tem um amor que nos guia, nem que seja de uma outra pessoa que vai nos ajudar enquanto a gente é criança na nossa criação, né? E aí, nas pesquisas, eu fui lá na Revista Espírita, de 1861, num item que tem falando sobre... Dos espíritos falam. A mãe segundo os espíritos. Foi extraído do opúsculo. Opúsculo são pequenos textos que trazem pequenas frases que trazem alguma informação. Então, isso foi retirado lá desse tema da revista, de 19 de março de 1861, Mãe segundo os Espíritos. Então, pequenos textos, provavelmente escritos pelo espírito de Lamennais, traduzido pela Revista Espírita. Então, a gente tem algumas informações lá, que eu peguei alguns fragmentos desse texto. Mãe, antes de tudo, quer dizer amor, mas amor heróico, que é um amor heróico, né? Porque a gente abdica, a gente renuncia, sofre, ri, né? E por aí vai. Mártir, a cada instante do dia, junto a um terno devotamento combinado com lágrimas e de sacrifícios, muitas vezes em pura perda, mas que Deus não esquecerá. Porque se Deus permite que a gente seja mãe, independente da circunstância, é a representação do amor dele através da mãe, do amor pelaquele filho. Foi ela quem te disse que o Cristo tinha uma mãe e que aquele que quer perseverar em sua obra e em sua fé deve respeitar a mãe e a família, né? Valores assim, família, então, é um dos principais valores, pelo menos na minha vida, se não é o principal. Porque o último olhar do Cristo na cruz foi para sua mãe, quando ele foi crucificado e quando ele partiu, né? Então, mãe é muito forte, né? Mãe é algo muito intenso. Mãe é de extrema importância na vida de qualquer um, é referência. Vamos lá. E aqui tem Maria, mãe de Jesus. Eu poderia falar de várias mães, né? Tem as mães aí daquela época da mitologia grega, Gaia, Deméter, Hera e Ísis, que eram mães da fertilidade, mães de diversos deuses. Então, ao longo da trajetória da humanidade, a gente teve vários tipos de mães, e como a gente tem, né, até hoje. E a mãe Maria, de Jesus, né? Maria recebeu no seu ventre uma criatura tão adversa na época, né? Cujas ideias revolucionárias nos surpreendiam naquela época, as ideias logo de Jesus, e nos surpreendem até hoje, dentro das coisas dos ensinamentos que ele nos deixou e que a gente tem através dos discípulos, através da Bíblia, e principalmente através dos nossos livros decodificados por Kardec. E Maria viu seu filho sofrer, sucumbir, morrer, né? Sofrer muito até a morte. E aonde ela buscou forças para isso, né? Maria busca forças para isso, principalmente na fé. Aí a gente vem aqui, quem é Maria? Maria, mãe de Jesus, foi uma mulher de fé inabalável, que esteve sempre ao lado de Jesus até o momento de sua crucificação. Porque Jesus sempre deu um jeito de estar perto de Maria. Ele tinha as peregrinações dele, as viagens dele, mas ele sempre tinha uma maneira de proteger Maria, que pelas histórias, as escritas, viveu muito tempo com Lázaro, né? Mas ele sempre dava um jeito de estar com ela. Ela deve ser muito respeitada por ser um espírito de luz esclarecido, capaz de abrir mão do seu conforto em prol dos desígnios de Deus. Aí eu destaquei aqui, botei em negrito. Maria se destaca por sua confiança no Criador e por sua resignação perante a vida, que foi complexa em diversos momentos.
Diversos momentos Maria sofreu, diversos momentos Maria passou situações extremamente difíceis ao seguir Jesus, e na reta final de Jesus, aí na sua missão. Embora não seja santificada como na crença católica, Maria é extremamente respeitada no espiritismo e tida como uma referência de um espírito caridoso com uma fé inabalável. Isso aqui está no conteúdo espírita.com. Então eu achei interessante, a gente está falando sobre as mães, sobre a questão do espiritismo em relação às mães, né? Como que a nossa doutrina, a nossa religião vê o papel da mãe. Então eu achei que era muito importante a gente falar um pouquinho de Maria. E eu falo de Maria aqui, leio e pesquisei, e eu vi, terminei ontem de ver toda aquela série, né, o The Chosen, né? Então, quando eu falando aqui de Maria, eu fico lembrando das cenas que eu vi. Teve um dos últimos episódios da 4ª temporada, que ela encontra com Jesus na casa de Lázaro, e eles têm uma conversa assim tão profunda, né? Tão linda, que é emocionante. Quando ele fala da tristeza dele, porque nem os discípulos dele estão compreendendo. E ela fala, mas são seres humanos. E ele fala, mas eu também sou humano, né? Então Jesus também sofre como um ser humano, e Maria também ali junto com ele, com muito carinho, com muito amor, lavando os cabelos dele, brincando, e ele, ai, tá me machucando, e ela falava para ele, mas seus cabelos estão sempre cheios de nós, né? Então tem todo esse cuidado que toda mãe tem. Então a gente precisa se espelhar nesse amor de Maria, nessa fé inabalável, porque não só pelo Jesus, é o amor que ela teve também por todas as pessoas a quais estiveram com ela. E sobre a questão do retrato, né, que eu queria voltar, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui no retrato, tem uma história. Esse retrato, ele foi Chico recebeu pelo espírito de Emmanuel. Chico recebeu o retrato de Maria através de uma psicografia, através de Emmanuel. Ele estava numa palestra em Uberaba, no dia 1º de dezembro de 84, essa palestra era especial para as mães, que foi em comemoração naquele ano, mesmo já sendo em dezembro, em relação ao Dia das Mães. E Emmanuel chegou até ele e ele fez essa psicografia. E aí eles chamaram um paulista, um pintor, né, um fotógrafo, melhor dizendo, Vicente Avella, que executou esse trabalho, mas de uma forma bem pausada. Chico foi a São Paulo pelo menos umas 20 vezes, até ter esse retrato aí, que foi e que veio lá da espiritualidade, como sendo Maria, mãe de Jesus. Então eu achei interessante trazer essa informação para a gente reforçar. Nem era pintor, né? Ele era fotógrafo. Fotógrafo. E Chico ficou indo, voltando até terminar essa bela foto aí. Então vamos seguir. Quando é que Deus criou as mães? Aí eu achei interessante, porque tem uma história que eu vou ler aqui para vocês. Essa história é uma lenda, mas ela está no CD Momento Espírita, versão 5 do livro Movimento Espírita, né, na edição lá da FEP. Então ela fala o seguinte, essa história. Diz uma lenda que o dia em que o bom Deus criou as mães, um mensageiro se acercou dele e lhe perguntou o porquê de tanto zelo com aquela criação. Em que, afinal de contas, ela era tão especial? Alguém já ouviu essa história? Não? O bondoso e paciente pai de todos nós lhe explicou que aquela mulher teria o papel de mãe, pelo que merecia especial cuidado. Ela deveria ter um beijo que tivesse o dom de curar qualquer coisa, desde leves machucados até namoro terminado. Deveria ser dotada de mãos hábeis e ligeiras, que agissem depressa, preparando o lanche do filho, enquanto mexesse nas panelas para que o almoço não queimasse. Que tivesse noções básicas de enfermagem e fosse catedrática em medicina da alma. Que aplicasse curativos nos ferimentos do corpo e colocasse bálsamos nas chagas da alma ferida e magoada.
Mãos que soubessem acarinhar, mas que fossem firmes para transmitir segurança ao filho de passos vacilantes. Mãos que soubessem transformar um pedaço de tecido quase insignificante numa roupa especial para uma festinha de escola. Por ser mãe, deveria ser dotada de muitos pares de olhos. Um par para ver através da porta fechada, para aqueles momentos em que se perguntasse o que é que as crianças estão tramando no quarto fechado. Outro par de olhos para ver o que não deveria, mas precisa saber. E, naturalmente, olhos normais para fitar com doçura uma criança em apuros e lhe dizer: eu te compreendo, não tenha medos, eu te amo, mesmo sem dizer nenhuma palavra. O modelo de mãe deveria ser dotado ainda de capacidade de convencer uma criança de 9 anos a tomar banho, uma de 5 anos a escovar os dentes e dormir quando está na hora. Um modelo delicado, com certeza, mas resistente, capaz de resistir ao vendaval da adversidade e proteger os filhos, de superar a própria enfermidade em benefício dos seus amados e de alimentar uma família com o pão do amor. Uma mulher com capacidade de pensar e fazer acordos com as mais diversas faixas de idade. Uma mulher com capacidade de derramar lágrimas de saudade e de dor, mas ainda assim insistir para que o filho parta em busca do que constitua a felicidade ou signifique seu progresso maior. Uma mulher com lágrimas especiais para os dias da alegria e de tristeza, para as horas de desapontamento e de solidão. Uma mulher de lábios ternos, que soubesse cantar canções de ninar para os bebês e tivesse sempre as palavras certas para o filho arrependido pelas tolices feitas. Lábios que soubessem falar de Deus, do universo e do amor, que cantassem poemas de exaltação à beleza da paisagem e aos encantos da vida. Uma mulher, uma mãe. Ser mãe é missão de graves responsabilidades e de subida honra. É gozar do privilégio de receber nos braços espíritos do Senhor e conduzi-los ao bem. Enquanto haja mães na terra, Deus estará abençoando o homem com a oportunidade de alcançar a meta da perfeição que lhe cabe, porque a mãe é a mão que conduz, o anjo que vela, a mulher que ora, na esperança de que os seus filhos alcancem felicidade e paz. Redação do Movimento Espírita. É uma história muito bonita, né? E emocionante. Então, assim, Deus criou as mães para tudo isso, para ser a fortaleza, para ser a representação dele aqui, plena de amor. E aí a gente vai entrar na doutrina espírita. Eu trouxe esse desenho aí, que é uma tríplice, chamei de tríplice aspecto, né? Por quê? Porque a doutrina espírita, a gente vai entrar aqui no Livro dos Espíritos, no site do Consolador, com as questões espíritas a respeito da mãe. E só para a gente reforçar que o espiritismo, ele é uma tríade entre ciência, que estuda, filosofia, que esclarece, e a religião, que sublima, que expande, que enaltece, que transborda o conhecimento pelo mundo inteiro. Então, isso é o espiritismo. Essa é a nossa doutrina espírita. Então, a doutrina espírita esclarece que se trata de um compromisso importante ser mãe. Porque ao gerar um filho, a mãe assume um compromisso perante as leis de Deus. Ela assina lá e desce para cuidar dessa criança, ou de várias crianças, oferecendo oportunidade que um espírito, por meio da reencarnação, possa evoluir. Aí a gente estava falando aqui, né, da reforma íntima, né? Então é tudo por aí. Cabendo aos pais o amparo necessário para a sua caminhada de novos aprendizados. Que ninguém nasce em lugar nenhum por acaso. Ninguém é filho de ninguém, seja de que forma que for, por acaso. Porque na doutrina nada é por acaso. E no Livro dos Espíritos, a pergunta 890, ela traz para a gente a questão da... Oh, meu pai!
a questão do amor materno e do amor filial, nessa parte dessas perguntas. Então, o Kardec pergunta aos espíritos: o amor maternal é uma virtude ou é um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? O que vocês acham? Tem instinto? Tem virtude nesse sentimento, nesse amor maternal? Eu acho que tem um pouco de cada, né? Tem um instinto quando a mãe sente que alguma coisa vai acontecer, ela vai lá proteger o seu filho. Tem um sentimento de amor, tem o amor, né? Mas o que pode diferenciar o amor maternal, né, do ser humano para os animais? E aí, lá no Consolador, ele fala o seguinte, que o amor materno dos animais é um amor material. É um amor material porque ele se limita àquelas necessidades do momento, enquanto eles estão filhotinhos. Porque aí eles começam, aqui o tigre, né, a tigresa, começa a ensinar o tigrinho a caçar, a se virar sozinho, a andar. Né? Mesma coisa aqui no chimpanzé, mesma coisa no elefante. Né? A cachorra dá lá todas as suas tetas para os cachorrinhos mamarem, depois cada um segue seu caminho. Mas não é assim, a gente não dá de mamar, a criança tem 1, 2 anos e vai embora. Né? Então essa é a diferença nessa questão desse instinto do amor dos homens e dos animais. E aí vem, através do Consolador, porque tem um item lá que fala dessa questão desse amor materno e amor filial, e ele traz várias reflexões. Além dos laços físicos, isso aqui ainda está na pergunta de Kardec, há um elo poderoso entre mães e filhos. Por esse motivo, o amor materno é realmente capaz de ultrapassar barreiras. Né? Eu acho que a gente não tem dúvidas disso. Né? Chico uma vez falou, é uma frase célebre dele, né? De que a oração, a prece de uma mãe arrebata e abre todas as portas do céu. Né? Arromba todas as portas do céu. A gente consegue, né, porque é do fundo da alma, quando uma mãe em desespero, em tristeza, numa hora de uma situação grave com um filho, que ela faz uma oração, com certeza ela é atendida, com certeza absoluta. Ser mãe representa a possibilidade de exercício de um amor incondicional. Ela pode estar com raiva do filho aqui em 5 minutos, mas daqui a 10 minutos ela está beijando, abraçando, amando de novo. Então isso que é o incondicional. É diferente de qualquer amor que a gente possa sentir por qualquer pessoa. É diferente do amor que a gente sente pelos nossos pais, pelo marido, pelo namorado, pelo amigo, pelo tio, que a gente pode ficar com raiva, ficar sem falar, né? Acabar com as relações. Mas o amor da mãe com o filho, não. Por mais que ele faça coisas que não são legais, por mais que tenha uma determinada índole, aquele amor dela nunca vai acabar. Então ela doa de si para a evolução de um espírito que nasce no papel de filho. Seja ele um amigo do passado, né, que vem nesta vida para retomar esse amor e essa amizade, que pode ser que em outras vidas tenha sido ceifado de uma hora para outra e ficou aquele grande amor, ou até mesmo alguém que necessita de reconciliação. Né? A gente não sabe o que a gente... Eu não sei o que eu fiz para o Davi na vida passada, o que ele fez para mim, de onde que vem isso. Né? Então, é a oportunidade de reconstruir uma nova história. E aí a reforma íntima, né, Ricardo? Porque é dentro da nossa família, da nossa casa, que estão os maiores ensinamentos para que a gente pratique a doutrina, o amor, a caridade, e que a gente se desenvolva e trabalhe cada vez mais a nossa reforma íntima. A gente não sabe das histórias, né? E aí, dentro do Consolador, nessa parte, tem uma pergunta. A missão materna é sempre um mar de rosas? As mães aí acham isso? É sempre um mar de rosas? Porque a gente vai no Instagram... vai nas redes sociais, às vezes tem alguns filtros,
é aquela coisa linda, o bebê mamando para dormir, né? Ninguém sabe lá, não mostra o outro lado, né? Cólica, noite sem dormir, a criança não dorme, você chora, uma hora tá bem, daqui a 5 minutos tá doente, sai correndo para o hospital, aí vem a época de escola, e aí, né, começa, é a primeira separação, e às vezes a criança não quer, ou às vezes ela olha para trás, como o Davi fazia, tchau mãe, ir embora, eu é que fiquei chorando, e ele é que, né, ficou numa boa na creche, eu é que precisei de adaptação, não foi ele, né? Então, tem tudo isso, não é um mar de rosas, não é. É também tarefa espinhosa em que a renúncia e as lágrimas fazem morada. Habitualmente renascem juntas, em família, pessoas que precisam reparar questões do pretérito, do passado, a fim de trabalharem o que lhes impedem a harmonia. Existem pais que não toleram os filhos e mães que se voltam contra os próprios descendentes. A gente tem várias histórias, né? Até das mais dramáticas, macabras, né? Que mãe mata filho, filho mata mãe, e bota em cárcere privado, e maltrata, e quebra tudo, e rouba tudo, enfim. É uma violência só. Há filhos que se revelam inimigos de seus pais e irmãos, que se exterminam dentro do magnetismo degenerado da antipatia congênita. Com certeza são coisas que vêm de outras vidas, de situações bem gritantes, bem ruins, né? Bem tristes, bem tragédias, e que vêm, mas às vezes, e muitas vezes nem na encarnação que vem, consegue resolver nem um pouquinho, né? Apesar de que o irmão Jonatas, na terça-feira, colocou que hoje nós somos a nossa melhor versão, né? Mesmo que na família filhos continuem brigando com a mãe, desrespeitando, irmãos, pai, mas mesmo assim já deve ser menos do que na encarnação anterior, né? A missão materna, ela se reveste, portanto, de encargos sublimes, sobretudo nos lares onde os espíritos antagônicos, né, que vivem brigando, que não se entendem, quando não inimigos, se encontram temporariamente unidos pelo laço do parentesco. A maternidade exige e desenvolve a sensibilidade, a ternura, a paciência, aumentando a capacidade de amar na mulher. E é verdade, não é não? As mães que estão aqui presentes. A missão materna consiste em dar sempre ao filho o amor que flui de Deus, porque antes de tudo a gente sabe que os nossos filhos são filhos de Deus, como nós somos filhos de Deus. Nós somos um instrumento para que esse espírito venha, progrida, repare, expie ou prove situações do passado, se desenvolva. O filho, sempre ouvi essa frase, o filho não é seu, o filho é do mundo. Ele só veio emprestado para você criá-lo, direcioná-lo num primeiro momento para que ele possa voar. O filho tem que voar. Semana passada, no feriado, o Davi já está na faculdade, ele foi para um congresso em São Paulo, né? Eu fiquei aqui 3 dias, né? Só não fiquei mais nervosa ainda porque ele ficou na casa de um primo meu lá em São Paulo, mas ele ficou 2 dias indo e voltando para a USP, era uma distância de 8 quilômetros, né? E eu preocupada, mas graças a Deus foi tudo bem. Mas ele tem que seguir o caminho dele, né? Ele tem que aprender, ele tem que seguir, porque é o que ele quer, né? E já quer, ano que vem, ir continuar os estudos lá, né? E aí vai fazer o quê? Já estou começando a me preparar hoje, já trabalhar isso na minha cabeça, porque a gente é só esse instrumento, porque ele é filho de Deus, né? E tem que seguir a vida. Desde a infância, aqui como que as mães têm que cuidar dos filhos, preparar para o mundo. Desde a infância compete à mãe prepará-lo para o trabalho e para os desafios que os esperam. Não é a gente colocar um filho numa redoma de vidro, querendo poupá-lo de tragédias do mundo lá fora, de informações, de notícias, né? E eu digo assim, o Davi é só ele. Então, todo mundo diz, você tinha que ter tido mais, porque aí não ia ficar tão, né, preocupada em cima, com tanto zelo, né? Mas é isso, mas com o tempo, com o passar do tempo, com as experiências, com muita terapia, a gente vai aprendendo a desapegar, né? Porque é isso aí. E aí, honrar vosso pai e vossa mãe, né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Como entender isso, né? Honrar vosso pai e vossa mãe.
Esse mandamento é um corolário da Lei Geral da Caridade. Corolário. Ele surge, ele é um resultado, esse honrar vosso pai e vossa mãe, da Lei Geral da Caridade, né? Que é a lei do amor, da empatia, da compreensão, da justiça. Então vamos repetir, esse mandamento é um corolário da Lei Geral da Caridade e de amor ao próximo, conquanto o termo honrai encerre um dever a mais, o da piedade filial, né? Do pai, da mãe, com os filhos, ter toda essa compreensão, toda essa empatia, toda essa indulgência, né? Nas relações. Honrar pai e mãe. Tão desafiador isso, né? Para muitas pessoas. Não consiste apenas em respeitá-los, mas também assisti-los na necessidade. Porque muitas famílias aí vão para o mundo, os filhos saem, os pais ficam sozinhos, aí um desencarna, o outro fica, aí fica velhinho e ficam largados, sozinhos, ou então coloca em algum lugar, né? Mas pode até colocar num asilo, numa casa de repouso, mas que você possa estar sempre acompanhando, não simplesmente largar. Então, honrar pai e mãe não é só respeitar, você tem eu sempre tive para mim que eu tinha o dever, não a obrigação, de cuidar dos meus pais depois que eles ficassem velhos, até eles desencarnarem. E assim foi, né? Com muita honra, com muita alegria, né? E tendo certeza que eu cumpri boa parte do que eu tinha que cumprir com os dois. Então não é só respeitar no dia a dia, tomar benção, chamar de Senhor, né? Ouvir o que está falando, não. É depois também, porque aí os filhos casam com outras pessoas que muitas vezes vêm de famílias tão desestruturadas quanto a sua, com outros valores, e que fazem até você se afastar do seu pai e da sua mãe. Porque é proporcionar o repouso na velhice, cercá-los de cuidado, tal como fizeram eles com os filhos durante a infância, né? Porque a gente faz isso com os filhos quando eles são bebês, até eles voarem sozinhos. A gente cuida da comida, cuida quando está doente, aconselha, dá carinho, leva para passear, né? Então é assim que a gente tem que ver esse honrar vosso pai e vossa mãe. Não é só respeitar, é servir a eles e com eles até quando eles tiverem que partir aí, que desencarnar, né? Então, eu tenho aqui uma outra mensagem para as mães. É um estudo simples, mas eu acho que é profundo, para a gente entender todo esse amor que Deus nos deu como representante dele, de um amor único, para que a gente possa ajudá-lo a cuidar dos outros espíritos que estão aqui. Essa mensagem aqui, em 2017, no mês das mães, teve um domingo que eu fui no Centro Espírita Miguel. A minha mãe já tinha desencarnado em fevereiro e foi no mês das mães. E aí tinha essa folha lá para quem quisesse pegar, lá na entrada. E depois que a Giovana, em janeiro, me perguntou se eu podia fazer o estudo de 1º de maio, acho que foi entre janeiro e fevereiro, um mês depois, mais ou menos, arrumando algumas coisas, eu achei essa folha. Né? Eu falei, caramba, mais uma vez nada é por acaso, né? Alguém colocou essa folha lá, eu falei, que folha é essa? Caiu no chão. Então é amor de mãe. Vou fazer o possível para ler sem me emocionar, porque até trabalhando hoje nesses slides, o Dani falou, tá chorando por quê? Eu falei, eu não estou aguentando as coisas que eu estou lendo aqui. Né? Mas vamos lá. Amor de mãe. Transcende a normalidade o amor de mãe. Deve ser por isso que Deus divide com ela os cuidados dos seus filhos, dos filhos dele. A ligação de uma mãe com cada um dos seus rebentos, nascidos da sua barriga ou não, é tão forte e poderosa que faz surgir no coração materno a força, a luz e a proteção de uma só vez em uma frágil mulher, e uma frágil mulher se transforma na mais forte heroína. Ela vence o próprio tempo e o espaço, e mesmo fora da dimensão terrestre, se essa mulher já ultrapassou as barreiras da morte, está sempre ao lado dos seus filhos quando há necessidade da sua presença. O papel verdadeiro de mãe é também cuidar do mundo,
dos seres órfãos desde cedo, separados do colo materno por tantas e muitas razões. Maternidade é acolher corações carentes, trazer-lhes a alegria do encontro, do carinho da mulher-mãe, esse ser escolhido pelo Pai para ajudá-lo na distribuição da energia e do amor incondicional. De todas as datas comemorativas criadas para movimentar o comércio, o Dia das Mães é um dos mais repletos de energia de amor verdadeiro. Nesse dia, queremos estar perto, levá-la para passear, preparar almoço com carinho, tratá-la como uma verdadeira rainha, na tentativa de retribuir um pouquinho do que ela nos dá dia a dia. Fica fácil quando as temos perto. Mas e quando filhos e mães estão separados pelas dimensões, como podemos ultrapassar a barreira da carne e mostrar que o amor eterno é infinito? Sempre bom lembrar que o pensamento é a energia viva e chega onde for necessário. Portanto, é só pensar nela, ela vai estar ao seu lado. Podemos sentir até o seu perfume. E as mães que estão encarnadas e passaram pela perda prematura de seus filhos também sabem disso. É só pensar neles e eles estarão ao seu lado. Também em pensamento no mesmo instante. Porque o amor une todos os seres. O amor verdadeiro e sem máculas. O amor de mãe, aqui mãe está com letra com M maiúsculo, é assim. Por isso engloba todos, sem demora e com muita força. O amor materno declina para o amor incondicional. Ele está em tantas mulheres que amam, mesmo sem dar à luz, pois elas têm força e a chama divina dentro dos seus corações e tomam para si a tarefa de distribuir carinho sem qualquer distinção, de acalentar a todos que necessitam de atenção e cuidados especiais. Sim, cuidados especiais destacados entre aspas, porque somente um ser tão doce quanto uma mãe sabe o que significa o aconchego de enlaçar seus filhos, embalá-los com ternos olhares, mesmo que eles já não possam estar presentes fisicamente. Na falta física do ser amados, temos o recurso precioso da oração. A oração de uma mãe sempre chega mais rápido ao coração do pai, porque são palavras puras, que traduzem somente o bem, e pedem sempre pelos outros, nunca para si. Por isso Deus dividiu com as mães a tarefa de distribuir o amor incondicional, o amor de mãe. Por Regina Enines, 2017, no site espírito.org.br. Então, que esse amor de mãe incondicional, diferente de qualquer outro, como eu já disse, possa estar no coração de todos nós, não só agora no mês de maio, mas por toda a nossa vida, por todas as nossas encarnações. E que a gente lembre disso, do bem, que nós somos representantes do Pai. Deus divide com Ele o seu amor por todos nós através da mãe. Foi essa a lição que ficou para mim hoje, né? Aqui são as fontes que eu pesquisei. E agora eu peço ao meu querido irmão e amigo Ricardo que cante uma música especial para a gente, para encerrar. Fala que eu lembrei que eu compus essa música em 2017, né? A Bíblia ia falar sobre as mães. A Bíblia disse, cara, vai ter uma música das mães. Aí eu fiz. Senão não vai sair. Peraí. Deixa eu botar aqui, senão não sai agora. Quem é que embala teu sono e cuida pra você dormir? Quem te carrega no colo e canta pra você sorrir? Ô mãe, teu olhar já me diz tanta coisa, teu sorriso é especial. Até quando erramos na vida, teu amor é incondicional, teu carinho é fundamental. Mãezinha querida, como é bom amar você,
mas no andar do dia a dia sempre esqueço de dizer: te amo, mãezinha querida, como é bom amar você. Mas o amor da minha vida és a razão do meu viver. Mãezinha querida, como é bom amar você. Mas no andar do dia a dia sempre esqueço de dizer: te amo, mãezinha querida, como é bom amar você. És a luz da minha vida, és a razão do meu viver. Oh, 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 és a razão do meu viver. Obrigada, Ricardo, por essa música linda. E só uma curiosidade, como que surgiu o Dia das Mães no Brasil? Foi trazido por um inglês, que era um dos diretores da Associação Cristã de Moço, que é uma associação que existe desde 1800 e lá vai fumaça no mundo inteiro, e que no Brasil existem vários estados, onde eles trabalham a questão da vulnerabilidade das pessoas vulneráveis, principalmente através do esporte. Em 1918, na ACM do Rio Grande do Sul, foi a primeira vez que se comemorou o Dia das Mães, com o objetivo da ACM de unir as famílias, de reconhecer o amor e de trazer a passividade. E só em 1932 foi que Getúlio Vargas, né, então presidente, criou uma lei instituindo o Dia das Mães no Brasil, no segundo domingo de maio. Então esse é um pouquinho da história aí, né? Que foi a ACM que trouxe aí o Dia das Mães do Brasil. Eu não sabia dessa, enfim, estou passando para vocês. Gratidão, muito amor no coração e que a gente possa estar sempre amando as nossas mães e a nossa família, estejam elas encarnadas ou não, né? Muito obrigada. Obrigada, Regina. Para os nossos irmãos, fica aí a reflexão, né, desse amor incondicional, né? Que é o amor de mãe. Não esqueçam de dar o like, de compartilhar, para que essa palestra possa se espalhar aí para mais pessoas ouvirem. Obrigada.